Foi, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Então, só bora, rapaz! Voltamos, galera! E hoje, mais uma vez, bom dia pra todo mundo. Espero que você esteja so much good, so much good. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha daquilo que a gente acabou de ver, beleza? Distância entre dois pontos, equações de reta, equações de circunferência, enfim, tudo aquilo que a gente acabou de ver, vamos dar uma olhadinha como vem caindo nos exercícios dos vestibulares mais famosos. Beleza? Então, vem com o pai, morenão! Ó, esse primeiro exercício que eu gostaria de resolver com vocês é um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um exercício lá de 2013, né? Lembrando que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje em dia, você consegue entrar também pelo Enem, beleza? Tanto é que tem até um ex-aluno nosso que tá lá no Rio Grande do Sul, né? Mas ele não tá nessa aí, ele tá na Universidade Federal de Pelotas, beleza? Tem mais estudantes nossos pro Rio Grande do Sul também. Tem uma que tá fazendo direito na PUC lá em Porto Alegre, enfim. Então, vamos que bora. Rio Grande do Sul também é uma terra nossa. Olha só. Considere os gráficos das funções f e g definidas por f de x sendo x ao quadrado mais x menos 2 e g de x sendo 6 menos x, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então o gráfico tá aqui, ó. O gráfico da f de x é essa aqui e o gráfico da g de x é essa aqui, né? Como a gente já sabe, ó, uma função quadrática, uma parábola e uma função linear, uma reta, tá? A gente vai ver depois, enfim, depois eu falo. Vamos continuar, foca no exercício, Tiba. Dane-se o depois, é agora, vamos agora, ó. Então a gente tem um f de x aqui, que é essa parábola, como a gente já sabe, vocês já aprenderam funções quadráticas lá com a professora Bianca. E a gente tem aqui uma função linear, uma função afim que vocês também já aprenderam, tá? E os pontos A e B, intersecção dos gráficos das funções f e g. Então eu sei que no ponto A o meu gráfico de f está cruzando o gráfico de g e no meu ponto B o meu gráfico de f está cruzando o meu gráfico de g. Como na figura abaixo. A distância entre os pontos A e B é... Então, o cara te deu as duas funções, falou que elas estão se cruzando nos pontos A e B, e ele está perguntando justamente as distâncias entre os pontos A e B, tá? Pausa esse vídeo nesse exato momento e tenta, a partir dos seus conhecimentos, resolver essa questão que eu tenho certeza que você tem condição de resolver essa questão, beleza? Então pausou, resolveu. Voltou? Conseguiu resolver? Não conseguiu? Enfim, fica tranquilo que a gente já vai ver como vai fazer a resposta desse negoção agora, tá? Olha só, a gente tem esse cara aí. A gente tem essas duas funções, f de x e g de x. Primeiramente, para saber a distância entre A e B, eu tenho que saber primeiro quem que é A e quem que é B. Qual que é a informação que eu tenho? Eu tenho a informação que o ponto A e o ponto B são os pontos onde essas duas funções se encontram. Se essas duas funções se encontram nesses pontos, significam que elas são iguais nesses pontos, né? Significa que esse ponto aqui, ele é igual tanto para f quanto para g, e esse ponto aqui, ele tem o mesmo valor tanto para f quanto para g. Então, para encontrar a intersecção de duas funções, a intersecção de dois gráficos, o que a gente sempre vai fazer? A gente vai sempre igualar esses caras, tá? Então, se eu quero a intersecção de f com g, eu vou igualar esses caras aí. Se eu igualo f com g, eu estou igualando então essas duas funções e estou chegando justamente nessa equação, beleza? Galera, se eu continuar resolvendo essa equação, o que vai acontecer? Ó? Eu só passei o x que estava negativo para o outro lado foi positivo, o 6 que estava positivo para o outro lado foi negativo, tá? Se eu agrupo os termos aqui certinho, ó,
x² não tem ninguém para agrupar, x com x, 2x, menos 2 com menos 6, menos 8. Eu chego nessa equação, tá? Perceba que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Perceba que ó, o maior grau que eu tenho aqui é 2 e é uma equação que está igualada a zero. Então, uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo essa equação do segundo grau? Usando Bhaskara ou usando soma e produto? E Tiba, quem que é a solução dessa equação do segundo grau? A solução dessa equação do segundo grau vai ser justamente as coordenadas x, tá? Dos pontos onde essas duas funções se encontram. Porque perceba, da onde saiu essa equação? Saiu do momento que eu falei, pô, f de x igual a g de x. Igualei as duas funções, cheguei nessa equação. Ou seja, se essa equação veio a partir dessa premissa, significa que a solução dessa equação vai me fornecer uns valores de x. E quem são esses valores de x? As coordenadas x dos pontos A e B. Beleza? Então, uma equação do segundo grau, a solução dela vai me resultar em dois valores. Um desses valores é a coordenada x do ponto A e um desses valores é a coordenada x do ponto B. Vamos ver quem são esses valores? Shiba, a gente vai fazer Bhaskara? Galera, uma dica de ouro para o seu vestibular. Toda vez que você chegar numa equação do segundo grau, que o primeiro termo, que é o termo A, vale 1, e os outros termos, percebam que eles são números pequenos. Perceba que com números pequenos eu estou querendo dizer, sei lá, de 1 a 15, 20 no máximo, tá? Pequeno assim, para ser bem pequeno, de 1 a 10. Pô, aí é pequeniníssimo. De 1 a 20 eu até considero também, tá? Mas perceba então que são dois valores pequenos, 2 e 8. Quando isso acontecer, quando o termo A for igual a 1 e os outros caras, B e C, né? B é o cara que acompanha o termo linear e C é a sua constante. Quando esses caras forem pequenos e A igual a 1, ao invés de fazer Bhaskara, tenta encontrar soluções dessa equação por soma e produto, que é muito mais fácil, tá? Se é muito mais fácil, vamos tentar, né? Por soma e produto, já que é muito mais fácil. Então, olha só. Perceba. Como que é soma e produto mesmo, Tiba? Soma e produto, eu tô supondo. Supondo não, eu tô afirmando, né? Dá pra gente provar isso aí, tá? Por meio do Bhaskara. Dá pra gente provar essas formulinhas que a gente tá usando. Por soma e produto, eu tô falando que as somas das raízes tem que ser igual a menos B sobre A. Lembrando... Eita, galera, desculpa. São 7. O despertador do pai. O despertador do pai tocou agora! Sorry. Vamos voltar. Ó. Lembrando que A, B e C são esses valores aqui que são os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Vamos lá. Quando eu estou falando de soma e produto, eu estou falando que a soma das raízes que eu estou buscando tem que resultar em menos B sobre A. E o produto das raízes, o produto das raízes tem que resultar em C sobre A. Ou seja, a soma tem que ser menos B sobre A, tem que ser igual a menos 2, no caso desse exercício. O produto tem que ser igual a C sobre A, tem que ser igual a menos 8 para o caso desse exercício. Pensa, quais são dois números que eu vou somar e o resultado vai dar menos 2 e eu vou multiplicar e o resultado vai dar menos 8? Perceba, ó, que são os mesmos dois números. Eu somo, dá isso, eu multiplico, dá isso aqui. Vamos ver? Ó, pensa assim, se o x1, se uma das raízes for igual a 2 e a segunda raiz for igual a menos 4, perceba que 2 mais menos 4 dá menos 2. Perceba também que 2 vezes menos 4 dá menos 8. Ou seja, as raízes que eu estou procurando são 2 e menos 4. Muito mais rápido do que fazer Bhaskara, concorda comigo? Então, toda vez que a gente tiver essas condições que eu mencionei anteriormente,
a gente tenta fazer por soma e produto. Beleza, Tiba? Eu quero encontrar as distâncias entre esses dois pontos. Eu já encontrei a coordenada x desse cara, que vale 2, e a coordenada x desse cara, que vale menos 4. Só que um ponto tem coordenada x e coordenada y. Como que eu vou encontrar as coordenadas y do ponto A e as coordenadas y para o ponto B também? Como que eu faço isso? Muito fácil. Já que a gente já tem as funções e a gente já tem os valores de x para esses dois pontos, basta a gente escolher uma dessas duas funções, substituir o valor de x e encontrar o valor de y. Aqui eu vou mostrar para vocês que para as duas funções que você substituir, não importa qual a função que você vai escolher, o valor de y vai dar o mesmo para cada um desses dois pontos, olha só. Aqui eu tenho a minha função f de x, que é a minha parábola, e a g de x, que é a minha reta. Tá? Perceba que, ó, se eu substituo 2x1 igual a 2 na minha função f de x, que é a minha parábola, aqui, ó, 2 ao quadrado mais 2 menos 2. Só substituir no lugar do x eu coloquei 2. Perceba, ó, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, menos 2, 4. Tá? Então, quando x é igual a 2, y é igual a 4, tá? Porque f de x, f de 2 é igual a 4. Perceba que se eu tivesse substituído x igual a 2 na função g de x, o resultado seria o mesmo. E isso tem que ser óbvio pra gente. É óbvio que o resultado seria o mesmo. Por quê? Porque essas funções elas estão se encontrando nesse ponto aqui. Elas estão se encontrando nesse ponto aqui, né? Então, se eu vou substituir um valor de x numa função, eu tenho que encontrar o mesmo valor de y que eu encontraria para outra função, certo? Porque, ó, para esse ponto, x e y são os mesmos tanto para a minha função f de x quanto para a minha função g de x. Afinal, elas se encontram nesse ponto, certo? Essa coordenada é uma coordenada comum para essas duas funções, beleza? Então, olha só, se eu substituir x igual a 2 na f de x, eu encontro que f de 2 vale 4, ou seja, quando x vale 2, y vale 4. Se eu substituo 2 na minha função g de x, eu encontro também o valor 4. G de 2 vale 4, ou seja, quando x vale 2, y vale 4. Beleza? Faz a mesma coisa agora, substitui o menos 4 em alguma dessas funções, e se você vai perceber que o y que você vai encontrar, o f de menos 4, tanto para essa função quanto para essa função vale 10. Ou seja, quem são os pontos que eu estou procurando? Ó, se quando x vale 2, y vale 4, o ponto B, que é o ponto de x positivo, vale 2 e 4. Né? Porque quando x vale 2, y vale 4. Se quando x vale menos 4, y vale 10, o ponto A vale menos 4 e 10, porque o ponto A é o ponto com x negativo. Beleza? Agora que eu já tenho os pontos A e B, basta eu fazer distância entre dois pontos, tá? Lembra lá da nossa aulinha de distância entre dois pontos? Como a gente já teve essa aulinha, eu vou tacar a fórmula direto, beleza? Essa é a formulinha de distância entre dois pontos. Lembra que se você esquecer dessa formulinha, lembra que ela vem de um teorema de Pitágoras, de um triângulo retângulo. Fechou? Mas agora que a gente já sabe a formulinha, só vou substituir os valores. Olha só, aonde tem xb, eu substituo pela coordenada x do ponto B. Aonde tem xa, eu substituo pela coordenada x do ponto A. Assim como aonde tem yb, eu vou substituir pela coordenada y do ponto B. E aonde tem ya, eu vou substituir pela coordenada y do ponto A. Fechou? Substitui todo mundo então. Olha só, perceba, galera, que esse menos é da fórmula. Tá? Quando eu tenho uma coordenada negativa aqui, fica menos, menos, tá? Eu coloquei isso aqui para a gente perceber nesse exercício, usei todo chaves e parênteses, não sei o que, papapá, pupupu. Só que
Já para vocês perceberem que vai ter alguns exercícios que eu já vou fazer isso direto, tá? Então perceba isso. Esse menos é da fórmula, tá? Então quando essa coordenada aqui fica negativa, fica menos, menos. Então como que fica isso aqui, ó? 2 menos menos 4, menos com menos dá mais. Então 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6, 6 ao quadrado dá 36. 4 menos 10 dá menos 6, menos 6 ao quadrado dá mais 36, beleza? Perceba que agora, para ficar fácil, o que eu vou fazer? 36 mais 36 dá 72, mas eu vou fazer isso aqui, ó, 36 mais 36, 2 vezes 36. Perceba que até esses pequenos detalhes te ajudam a resolver questões mais rápido, tá? Por quê? Olha só. Tiba, por que você fez isso 2 vezes 36? Porque eu não quero D, eu vou ter que extrair uma raiz aqui. E eu sei que 36 tem raiz e 2 não tem raiz. Então, ó, D, só que vai ficar a raiz de 2 vezes 36. E lá das nossas aulas de matemática básica, eu sei que raiz de 2 vezes 36 é raiz de 2 vezes raiz de 36. Tá bom? Raiz de 2 é raiz de 2 e raiz de 36 é 6. Portanto, quem que é D? D é igual a 6 vezes raiz de 2, certo? Né? Ó, 6 vezes raiz de 2. Se você olhar nas nossas alternativas, a gente está buscando justamente a alternativa E de eita, exercício bom! Beleza, galera? Então, ó, se você gostou desse exercício, já fica aqui que a gente já resolve mais um, tá? Deixa eu conferir quanto tempo de vídeo já tá aqui para vocês não ficarem muito cansados, né? Ó, eu vou parar esse vídeo por aqui e esse exercício da Unicamp a gente resolve no próximo vídeo, beleza? Então fica aí que a gente vai resolver um exercicinho da Unicamp. Beleza, galera? Então para a gravação, Tiba.